Paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Eu venho deixar uma palavra que se encontra no 1 Samuel, capítulo 2. E o cântico de Ana, uma mulher de fé, um exemplo para nós de oração. Amém? Quem quiser me acompanhar, me acompanhe, por favor, e medite nessa palavra. Amém? E vamos meditar juntos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como eu, Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessarão os que eram famintos. Até a Estir tive 7 filhos, e a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, fazer de esses a sepultura e faz tornar a subir de ela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desce os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana foi-se a Rama, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, a oração de Ana na Bíblia e seu voto tem muito a nos ensinar, meus amados irmãos. Vamos descobrir os 10 princípios bíblicos sobre como falar com Deus e nesta verdadeira inspiração. É a oração de Ana. Aleluia. Aliás, a palavra de Deus, meus amados irmãos, nos mostra diversas mulheres de oração, verdadeiras mulheres virtuosas que nos inspiram. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, meus amados, como Paulo Washer falou, aprenda a orar. Estude as orações das Escrituras, estude livros e biografias de homens de oração. Acima de tudo, aprenda a orar orando. Aleluia! Vamos aprender a orar. Vamos aprender orando. Vamos estudar mais as Escrituras. Aqueles que desejam aprender uma oração para engravidar, algo que respeito bastante. Aleluia! Pois eu também era estéril. Outros querem saber como fazer oração pelos filhos, pois entendem que é importantíssimo cobrir espiritualmente nossos filhos. É muito importante, meus irmãos. Mas a proposta de esse texto, aleluia, é outra, meus amados, pois está mais voltando a ser uma reflexão. Não é bem um esboço de pregação sobre Ana
nem um completo estudo bíblico sobre a oração, mas te apresentar alguns princípios, meus amados irmãos, alguns princípios bíblicos que são ensinamentos, práticas simples e objetiva através de uma oração poderosa. E vamos ver a oração de Ana na Bíblia. São 10 princípios bíblicos revelados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar sobre a oração de Ana na Bíblia, conversando com Deus para descobrirmos esses princípios bíblicos. Vem comigo, meus amados. Estuda comigo. Acompanha-me nesse pequeno estudo e nessa pequena meditação, porque juntos seremos mais fortes. Amém, meus amados? E vamos ver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrareis, e da tua serva te não esquecereis, e lhe dareis um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, demonstrando-se ela no orar perante o Senhor. Passou Eli. Aleluia! Passou Eli e observar-lhe o movimento dos lábios, né? E porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli falou que era embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Vamos ver, porém Ana, meus amados, ela respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém vinho derramando a minha alma perante o Senhor. Vamos ver aqui, meus amados, que se era outras pessoas, outro servo de Deus atualmente, se o pastor falava alguma coisa, já se levantava contra o pastor, já se levantava a acusar. Mas nós vamos ver a humildade dessa mulher, porque ela não se levantou a acusar o Eli, mesmo se ele errou, falando que ela era embriagada. Mas ela respondeu com humildade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, e que tenho falado até agora. Então ele respondeu: Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva merece diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu o seu semblante e já não era triste. Aleluia. Vamos encontrar essa pequena passagem no 1 Samuel também 9:18, no capítulo 1. Aleluia. E vamos ver como temos falado os 10 princípios bíblicos. Aleluia, que foram revelados aqui. Crer para ver. Esse é o primeiro princípio, meus amados. Tomé, apóstolo de Jesus, precisou ver para crer que Jesus havia ressuscitado. Na nossa vida deve ser diferente. É necessário primeiro crer para depois ver.
Amém, meus amados? O primeiro princípio bíblico da oração de Ana na Bíblia, conversando com Deus, não é propriamente de ela, mas de seu marido Elcana. E vamos ver no versículo 4 e 5 do capítulo 1 do 1 Samuel, no dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, desse a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, e a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado, ainda que o Senhor a houvesse deixado estéril. Meus amados irmãos queridos, apesar de não ser algo sancionado por Deus, era costume que um homem tomasse uma segunda esposa se a primeira fosse estéril. Aparentemente, nós vamos ver que Elcana creu para ver. Por que, meus amados? Porque ele amava Ana e a dava porção dupla, algo que seria para duas pessoas, tratando como se ela já tivesse um filho, que recebia uma das porções. Aleluia! Vamos nos aprofundar aqui, e nesse estudo, do capítulo 1 no capítulo 2. Aleluia! Possivelmente, esta atitude de Elcana encorajava e fortalecia Ana, né? E vamos ver um segundo princípio: enfrentar as adversidades quando temos atitudes espirituais, meus amados. Aleluia! Tenho certeza que você muitas vezes já enxergou a interferência quando sai da esfera carnal e vai para o espiritual. Assim como Penina irritava Ana, né? O segundo princípio bíblico da oração de Ana na Bíblia, conversando com Deus, e saber que enfrentamos a adversidade quando temos atitude espiritual. Então, isso é a segunda. Mais que nós nos levantamos, meus amados, com atitude espiritual, mais que nós vamos enfrentar a adversidade do inimigo. E vamos ver o terceiro, o bíblico, levantar-se com disposição. O terceiro princípio bíblico da Ana é se levantar com disposição. Mesmo que enfrentaremos adversidade, meus irmãos, a nossa disposição em orar precisa estar viva. O terceiro princípio bíblico da oração de Ana na Bíblia, conversando com Deus, é que ela sabia o que poderia mudar sua história e se levantou, meus amados. Ela se levantou. Será que temos agido com disposição, nos levantando, sendo fortes e corajosos? Humilhando-nos diante de Deus, mas dispostos para agir espiritualmente? Será que você tem feito isso? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o 4 princípio bíblico, que verdade diante de Deus. A verdade diante de Deus é muito importante, meus amados irmãos. Ao longo da Bíblia, nós temos diversos exemplos de Deus extraindo a verdade das pessoas. E foi assim com Adão. Adão, onde estás? Caim, onde está seu irmão? Quem me tocou? Mulher, cada seu marido. É sobre a mulher samaritana. O quarto princípio bíblico, meus amados, meus irmãos, meus amigos, da oração de Ana na Bíblia, é conversando com Deus, e que ela agiu com verdade diante do Senhor, pois ela orou com amargura de alma. Sim, Ana não maquiou sua alma, Ana não escondiu a sua alma, não quis dizer para Deus que estava tudo bem. Ela agiu com a verdade.
Vamos ver o quinto, meus amados, o quinto princípio bíblico da Ana, da oração da Ana, é ter o foco no reino de Deus. Amados, eu e você precisamos ter o foco no reino de Deus e não nas coisas carnais e não nas coisas terrenas. Nós precisamos que o nosso foco é o Senhor Jesus. Nós precisamos procurar o reino de Deus antes de todas essas coisas. Nossas orações precisam ter o propósito alinhado à vontade de Deus com o foco no seu reino. E vamos ver no 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, meus amados. O quinto princípio bíblico da oração de Ana na Bíblia, conversando com Deus, é que ela pediu para o reino de Deus, quando disse que daria o filho ao Senhor. Vamos ver o sexto. O sexto princípio bíblico é investir tempo de qualidade. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O sexto princípio bíblico da oração de Ana na Bíblia, conversando com Deus, é que ela investiu tempo de qualidade, demorando-se em orar, mas com objetividade, pois tinha o propósito em ser mãe. Esse era o propósito que ela tinha. Será que enxergamos a importância da oração? E reservamos um tempo de qualidade para falar com Deus? Será que nós temos feito isso? Não digo que você tinha de orar horas, a fio por dia. Não, apesar de você conseguir, será ótimo. Importante é você conseguir. Mas, ao menos um tempo a sós com Deus diariamente. Nós precisamos, meus amados. Nós precisamos, não hoje orando e amanhã orou o irmão para mim, eu não dobro mais o meu joelho porque já sou checo na oração do irmão. Já orou o pastor, já... Não. Nós precisamos cada dia ter um tempo a sós, face to face, espiritualmente com Deus, diariamente, meus amados. Que seja 5 minutos se você não pode mais. Mas é muito importante. Vamos ver o sétimo princípio bíblico. O Espírito Santo intercede por nós. Sim. O Espírito Santo, meus irmãos, intercede por nós. O sétimo princípio bíblico da oração de Ana na Bíblia, conversando com Deus, é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois ela só no coração falava com Deus. Só no coração ela falava com Deus. E vamos ver no Romanos 8:26. Quem quer abrir a Bíblia, acompanhar esse pequeno versículo, pode acompanhar. No Romanos 8:26 está escrito assim: também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo de Deus intercede, nos ajuda. Apenas precisamos ter atitude, gemir com Deus, falar com Deus. O oitavo princípio bíblico é perseverar em orar. Perseverar em orar, meus amados. O oitavo princípio bíblico da oração de Ana na Bíblia, conversando com Deus, é que precisamos perseverar em orar, pois vemos que Ana afirma que vinha
derramando sua alma. Ou seja, era algo contínuo, perseverante, e não apenas daquele instante. Ela perseverou, ela continuou, mesmo gemendo, amargurada, triste, ela continuou orando, persistiu, perseverou. E vamos ver no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Vamos ver, meus amados, o 9º princípio, e quase vou acabar, para não cansar muito. O alívio da aflição e a oração. Esse é o 9º princípio bíblico da oração de Ana. O alívio da aflição e a oração. O 9º princípio bíblico da oração de Ana na Bíblia, conversando com Deus, é que pelo excesso de ansiedade e aflição, ela estava falando até aquele momento. Se estivermos aflitos, o que devemos fazer é orar, meus amados. Se você está aflito, se você está angustiado, triste, ora. No Tiago 5,3 fala assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. A palavra do Senhor fala. Aleluia. E eu recomendo aos irmãos que depois que termino esse estudo e depois que você ouve esse áudio, que você leia também aquele que eu tenho falado aqui. Que vocês procurem. Porque também a Bíblia fala, maldito o homem que acreditando no outro homem, né? E precisamos sempre controlar. Não ficar somente com a palavra que eu estou falando agora, mas eu aconselho os irmãos a controlar aquele que eu estou falando agora na palavra do Senhor e meditar. E se aprofundar, porque você vai encontrar muito mais que apenas esse estudo que eu estou falando agora. Apenas essa meditação pequena. Amém? E vamos ver o 10º. Aleluia. Meu queridos, antes de entrar no 10º, no mundo, meus amados, tereis aflições. Mas como superar as adversidades? 10. A fé traz paz e alegria. A fé traz paz e alegria. Esse é o 10º princípio bíblico. Aleluia. O 10º é o último princípio bíblico da oração de Ana na Bíblia, conversando com Deus, que quero compartilhar hoje com os irmãos, com você, é que a fé traz paz e alegria. Após a oração de Ana, Eli a despediu em paz e ela tornou a comer. E o seu semblante já não era triste. Tinha fé, meus amados. Tinha fé. Quantas coisas nós não aprendemos com a oração de Ana na Bíblia, não é mesmo, meus amados? Eu aconselho os irmãos a meditarem nessa oração, a meditar no 1º capítulo e 2º, e vamos revisar os 10 princípios bíblicos, amém? O primeiro é crer para ver. O segundo, enfrentar essa adversidade quando temos atitude espiritual. O terceiro, levanta-se com disposição. O quarto, verdade diante de Deus. Seja sincero e verdadeiro diante de Deus. O quinto, ter o foco no reino de Deus. E sexto, investir tempo de qualidade. O sétimo, o Espírito Santo de Deus intercede por nós, meus amados. O oitavo, perseverar e orar. O nono, o alívio da aflição e a oração. O 10º, a fé traz paz e alegria. Amém, meus amados? Fica com essa meditação e não evite esse áudio, não. Porque você vê que 24 minutos, 25 minutos, você vai querer não ouvir até o final. Faz um esforço e ouve esse áudio até o final. E se você sentiu no seu coração compartilhar esse estudo, essa meditação, compartilhe.
porque talvez alguém da sua lista, da sua agenda, quer ouvir, precisa de essa meditação, precisa de essa palavra, precisa ouvir esses 10 princípios bíblicos. Faça isso. E não é para mim, mas é para a glória de Deus. E para que o nome de Deus seja glorificado. Amém, meus amados queridos. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, que Deus abençoe você. Fez o máximo falar correto, mas que nesse dia você possa ter um dia de paz, de alegria. Amém?